Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentãoCast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. E sejam bem-vindos ao Zentão Cult, a sessão cultural do ZentãoCast. Bem, o tema desse episódio é sobre a demagogia dos gestos antirracistas no esporte. Como assim? Bem, vocês veem aí ultimamente em vários aí jogos de futebol, jogos de basquete, da NBA principalmente, até nas corridas de Fórmula 1, você vê ali, né, os atletas, os pilotos ali se ajoelhando antes, né, de competir. E aí fala que esse é um gesto contra o racismo contra os negros, claro. Então, esse gesto começou um jogador de futebol americano chamado Colin Kaepernick, isso lá em 2016, onde ali durante ali a execução do hino americano, ele ali se ajoelhou em protesto à violência policial contra os negros. Né? É um discurso que é muito usado nos movimentos africanistas, seja lá dos Estados Unidos, seja aqui do Brasil, normalmente aqui pelo Ocidente o discurso é o mesmo. E aí vários assim atletas, normalmente lá americanos, adotaram aí esse gesto, né, para protestar contra o racismo aos negros, e isso acabou intensificando na questão do esporte quando teve, né, aí a projeção do Black Lives Matter no meados do ano passado, 2020, né, teve aí toda a questão, né, da morte lá de George Floyd, aí acabou tendo toda aquela demagogia por conta aí da questão aí racial contra os negros, e aí isso acabou indo para o esporte. E aí vários aí, atualmente aí jogos de futebol, aí sempre aí acabam aí todos os jogadores se ajoelhando, né? Na Fórmula 1 acabou adotando isso, né? Quando antes do porque assim, na Fórmula 1, antes da corrida, ela tem a execução do hino do país onde eles estão, os pilotos. E aí, a partir de 2020, acabou aí adotando toda vez antes do hino, tem que ir lá os pilotos se ajoelharem. E vir com a camisa escrito, né, End Racismo, né, fim do racismo. Várias competições também de futebol, né, com a Copa do Mundo, né, às vezes tem ali, tá ali a questão, tem ali umas frases, né, contra o racismo, né, say no to racismo, né. Enfim, essa questão aí dos gestos antirracistas, né, aos negros, isso não é novidade, né? Tanto que tá aí na arte, na thumbnail, uma cena que ficou aí pra história, aí, provavelmente dos Jogos Olímpicos. Então, onde, né, dois atletas americanos, né, chamados aí John Carlos e Tom Smith, acabaram aí fazendo o gesto dos Panteras Negras, que era, digamos assim, o Black Lives Matter lá dos anos 60. Né? Então, essa cena aconteceu nas Olimpíadas de 1968, na Cidade do México. E aí, isso aconteceu no pódio, né, ali. Então, né, o Thomas Smith, que foi o vencedor, e o John Carlos, que foi o terceiro colocado, acabaram fazendo o gesto aí dos Panteras Negras, aquela coisa do punho cerrado erguido, né, que é um gesto que é muito usado aí no Black Lives Matter hoje em dia, e também por militantes da esquerda. Então, aí é aquela coisa, né? O gesto contra o racismo, né? Tinha lá, como eu falei, os Panteras Negras que usaram o mesmo discurso do Black Lives Matter hoje em dia. E aí, adotar esses atletas americanos acabaram aí lá no pódio, né? Na prova lá do atletismo, nas Olimpíadas lá da Cidade do México. Acabaram aí adotando esse gesto que aí ficou para a história das Olimpíadas. Também nas Olimpíadas teve um caso lá de Jesse Owens, que foi um atleta negro, não me engano, americano, que venceu lá uma prova nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, já no auge do nazismo. Né? E aí foi uma vitória emblemática do Jesse Owens lá diante de Hitler. Né? Então,
Mas, assim, mas hoje em dia, né, essa questão aí do racismo, nesses gestos antirracistas, realmente acabou, como está aí no título, acabaram dando muito na questão da demagogia. Olha, é claro que essa coisa, realmente, você tem que ser contra o racismo, você não pode ser a favor. Mas isso vem de berço, isso vem ali, você tem que ter ali a consciência, o ser humano, de que não pode ofender, segregar, né, o seu próximo por causa da cor. Isso, como falei, vem de berço. Aí tem que vir aí atletas milionários. Aí viram com essa coisa de, olha, como eu sou aí humanista, como eu sou contra o racismo e tal. Aí sempre ali são ali porta-vozes desses movimentos aí de esquerda, que ficam aí, assim, muitas vezes fazendo aí arruaças, por aí como o Black Lives Matter. Aí sempre, né, claro que a imprensa vai dizer que, né, não, é um grupo contra o racismo, tá fazendo tudo isso, tá fazendo toda aquela raça contra o racismo. E por isso que aí acaba tendo aquela passada de pano para isso. Já falei aqui sobre a questão aí na justificação do terrorismo, né? Falei no Isentocast. Então, então é isso que acontece, né? Toda essa questão, né, demagógica, essa coisa, ali, atletas milionários, né? A NBA tem muito isso, tá? É lá, são muitos jogadores negros, principalmente os americanos ali, né? Tem muitos estrangeiros, mas ali, muitos ali americanos, ali negros, e ficam ali, ganham aí salários milionários, mas mesmo assim ficam lá falando aí, nossa, contra o racismo, nossa, eu sofro racismo, porque tá acontecendo tal coisa porque eu sou negro, os caras lá, né, vários títulos, vários aí prêmios individuais, né, salários milionários, mesmo assim estão lá reclamando de racismo. Claro que isso, como falei, você tem que ser contra o racismo por conta aí de cor, não pode segregar e muito menos aí ofender por causa de cor. Só que é aquela coisa, muitos aí, por questão de publicidade, acabam adotando um certo vitimismo. O caso do Lewis Hamilton, ele aí é o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, pelo menos em questão de números. Acabou atingindo isso por mérito próprio, não por causa da cor dele. Aí, claro, tem que usar essa questão da cor por conta de publicidade. E aí, claro que a mídia enche a bola dele para falar assim, nossa, agora, né, além de ser um grande campeão, ele é um cidadão do mundo. Nossa, ele luta contra o racismo. Ah, ele quer a inclusão de negros, na casa aí, né, no automobilismo. Olha, isso, assim, não significa que, tem que, todo mundo, todo negro vai ser o Lewis Hamilton. Pode acontecer, mas, poxa, o cara não conseguiu tudo, assim, todos os títulos, todas aí, as vitórias, não foi por causa da cor, foi por causa do talento. Mesmo assim, tem que ser, cara, tudo com uma questão de publicidade, tudo uma questão de fazer assim, de humanista, assim, para agradar aí, olha, essa questão aí do Beautiful People, aí tem que sempre usar a questão do racismo, mesmo assim, aquela coisa do pobre menino rico, né? Muitos, né? Pobre, como eu falei, você tem o Hamilton, você tem o pessoal da NBA, o pessoal do futebol, aquela coisa do pobre menino rico. Ah, eu não sofro racismo, não sei o quê. Mas quando acontece algo de ruim, quando são criticados principalmente, é claro que, lembrando que assim, a pessoa pode ouvir isso tudo aqui, pode achar que não, você está negando, esse cara está negando que haja racismo a esses jogadores, a esses atletas multicampeões, multimilionários. Não nego nada disso. Agora, vir com essa conversa assim, demagógica, quando na verdade é tudo uma publicidade. Como falei, a questão de você ser contra o racismo, ser contra ali, segregação, ser contra ofensa, ser contra qualquer tipo de discriminação por causa de cor, isso tem que vir de berço, tem que vir ali a educação que os seus pais te dão. Então é isso que eu vejo nessa questão.
uma questão toda que não adianta, assim, ajoelhar, levantar o punho, fazer essas coisas, que isso não vai acabar com o racismo no mundo, que vai. É toda uma questão de respeito. Você tem que ter o devido respeito ao próximo, seja qual for a cor, né, desse próximo. Então é isso. Obrigado por ouvirem. Até a próxima.